obrigado, Sebastião, por você ter continuado aqui conosco no Religare. Participe, você também, do Religare. É possível ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte, nos encaminhe sua mensagem, suas dúvidas e também suas sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/Religare. Sebastião, a sua formação como psicólogo clínico, ela é bastante ampla. Como é que você, na sua experiência, concilia, não é, a sua formação assim tão diversificada? Como eu concilio, quer dizer... As várias teorias que você estudou, as várias escolas, os vários processos psicoterapêuticos. No nível da psicoterapia, que era uma parte dos meus estudos, eu acho, hoje em dia, eu posso dizer, em retrospectiva, que eu procurei, sem saber na época, de estudar quase a psicoterapia na história toda. A psicoterapia existe, eu acho, 110, 115 anos. E eu estou já praticando 30 anos psicoterapia. E, de uma maneira, eu aprendi com psicoanálise junguiana e passou a história toda. E teve uma característica minha, eu só podia aprender bem um assunto quando eu conheci uma pessoa. Sei porque eu fiz viagens extensas, principalmente nos Estados Unidos, para conhecer os pioneiros de bastante linhas de psicoterapia, seja Gestalt, terapia familiar, humanística, corporal, transpessoal. Eu conheci quase a maior parte das pessoas que iniciavam trabalhos novos e quando eu encontrei eles depois, eu senti, eu posso integrar isso em mim, eu posso entender o que eles escrevem. Antigamente eu não sabia entender eles se eu não conhecia uma pessoa. Com isso, eu fiz uma caminhada muito longa por chegar a esse ponto. Na época, às vezes era difícil para mim, porque eu achei que eu nunca vai chegar no ponto da atualidade, né? Entendo. E nessa conciliação, que é fruto da sua experiência, do conhecimento das pessoas que lidavam, que, enfim, pensavam essas teorias, hoje, quando você se depara com uma pessoa, né, o que é que vem à mente do psicoterapeuta? Né? A pessoa ou a teoria que vai ajudar a entender essa pessoa? De fato, não vem na mente nada. Que de fato, é mais que quando uma pessoa chega, eu estou com isso, ou se um grupo chega, mais uma pessoa, dizemos agora individual, aí eu estou quase presente e olhando o que surge com isso, e aí se abre o caminho, e aí se aplica também os conhecimentos que vêm do passado, mas sempre renovado, sempre desenvolvido por esta pessoa neste momento. Isso, eu acho, era também dos grandes psicoterapeutas que não seguia uma linha. O Jung falava, por exemplo, felizmente eu não sou um junguiano. Né? E isso você pode ver com outras linhas do mesmo jeito. Felizmente não sou um fritziano, Fritz Perls, né? Mas né, eu estava ligado com muita gente. Eu não posso dizer com todas, né? Porque o universo é muito grande, é sempre maior. Né? Sim, sim. E com isso demorava de achar uma integração dentro de mim. Né? Mas, felizmente, com quase um pouco menos de que 30 anos, eu tive um desafio muito grande. Eu fui chamado de
quase construir do início um hospital como vice-diretor. Isso era uma iniciação muito cedo. Eu apenas trabalhava 2 anos clinicamente, aí foi chamado de ser um vice-diretor de um hospital de medicina psicossomática. Eu tive médicos quase eram minhas sua equipe de trabalho. Equipe de trabalho e construiu uma obra de cura. Posso dizer, era um hospital normalmente reconhecido até hoje, mas era muito ligado com trabalho dentro do grupo e a saúde que contamina, que de uma maneira, né, não é assim que normalmente a gente pensa que doenças contaminam, mas a gente procurou o contrário, criar uma força que ajuda em comunidade de trabalhar isso e no mesmo tempo atendimento psicoterapêutico aí dentro. Sim. E aí eu trabalhava muito com borderline até psicóticos, isso era a minha chamada na época e com isso eu aprendi a aplicar isso diretamente, porque aí não teve saída, né? Não teve aí precisava realmente viver tudo que eu procurei aprender no mundo. E isso deu provocou uma mudança na sua vida, até na maneira como você compreendeu o trabalho do psicoterapeuta? Esse seu trabalho no hospital? Sim, aí eu senti, eu teve uma outra aprendizagem. Antes era muito com mestres de psicoterapia. Aí eu aprendi principalmente com os pacientes. Eu acho um grande ensinamento era que pode ser que os espectadores não conhecem borderline pacientes que são no limite entre normalidade e loucura e de uma maneira são muito instáveis nos sentimentos, mas no mesmo tempo tem uma percepção muito radical e percebe todo o seu lado não autêntico. E ele te cobra no momento se você faz uma coisa não autêntica. De uma maneira que a gente se sentiu muito ameaçado. E com eles eu aprendi muito. Eu sinto que isso era uma aprendizagem até da base que me deu a clareza aí, agora eu posso sustentar, porque eu tive um grupo de loucos na volta de mim que eu precisava cuidar. Sim. E eles têm de uma maneira, uma percepção em alguns momentos que a gente não tem normalmente. Então, o que é que foi esse aprendizado? O que é que eles te ensinaram? Eles me ensinaram aonde eu preciso ainda me trabalhar por ser autêntico. Eles me ensinaram que eu preciso ir com eles um caminho de percepção e até com alguns, eu não posso generalizar, que dentro da loucura tem também qualidades que tocam o sagrado. Essas foram as principais lições? Não sei. Mas as que você, pelo menos, que agora, neste momento, teve lições que no hospital também, que a aprendizagem é que a equipe dos terapeutas sempre é o paciente mais grave. Que os pacientes não fazem tanto dificuldades como uma equipe, que aprender de viver com uma equipe e organizar isso sempre novamente, como eu tive uma responsabilidade maior, sim, isso e cuidar disso e criar
uma atmosfera onde cura pode acontecer, porque a aprendizagem era também que cura não acontece onde a gente pensa, porque a gente viu, por exemplo, nesse hospital, que era bastante comunitária, que não aconteceu a cura na psicoterapia. Pode ser um momento lá fora, ou uma interação entre dois pacientes, ou que eu falei uma coisa informal, assim, e aí caiu a ficha para a pessoa. Sim, sim. Ninguém pode controlar isso. A gente tem intenções, e eu acho importante que nós temos intenções, que nós fazemos, mas um momento chega, isso é a graça que chega da cura, e aí eu percebi isso. Eu aqui continuo a conversa nesse segundo programa da série sobre psicologia, espiritualidade, saúde, com Sebastian Elsalzer. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já.